Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu super espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Silvana e vamos aqui para mais uma aulinha de história. Como estão? Estão todos bem? Estão animados para a nossa aula de revisão? Sim, essa será a nossa aula de revisão. Estamos aí na semana 15 e essa será a nossa aula de número 20. Hoje nós teremos duas aulas aí, pode já preparar, teremos aí entre 30 e 35 minutos de aula. Já estou logo avisando, porque no chat vocês ficam, quantos minutos de aula, professora? Então, vai ser aquela revisão assim, bem legal, bem tranquila, de modo que vocês consigam relembrar os temas que são importantes aí dentro do tanto de conteúdo que estudamos, alguns temas que são importantes para o nosso aprendizado serão discutidos na aula de hoje, sem delongas, sem conversa mole. Vamos para frente porque temos muita coisa para fazer. Olha só como roteiro a nossa proposta para hoje. Para aí, galerinha, para aí, eu nem mostrei o roteiro, o negócio já tá andando, tá tendo vida. Conta aqui, ó, vida própria, o negócio. Pode uma coisa dessa, professora? Pode isso, Arnaldo? Olha só, tá tudo ganhando vida, gente. Meu computador, os slides, o negócio tá grave hoje. Olha só, então vamos lá. A nossa proposta é relembrarmos linha do tempo, o conceito de feudalismo, estrutura social feudal, o comércio, quem compunha esses estamentos, o que era isso, professora? Não lembro mais. Vai lembrar, galera. Vai lembrar na aula de hoje que trem era esse de estamento social e aí, por fim, política no mundo feudal. Sem delongas, saca só esse GIF super animado, pronto para a aula, pronto para a prova. Vem comigo porque hoje nós temos muita coisa a vermos. A primeira questão importante, já começando no Vera, é lembrarmos isso aqui, ó. Deixa a professora vir, ficar só o rostinho da professora aqui no canto. Olha só, lembrarmos que a história ela tem essa divisão, né, em períodos. E o que é importante para a prova? Estudarmos a Idade Média. Esse tudão aí, acompanha com a professora, esse tudão que vai de 476, segue o mouse, ó, vem comigo, que vai de 476 até 1453. Então, essa Idade Média dividida em dois períodos, dividida em, olha só, dois grandes períodos, ela tem essa divisão para facilitar o nosso entendimento. Não dá para colocar 1000 anos de história com tantos acontecimentos dentro do caldeirão, fazer uma confusão, não dá, né? Então, vamos organizar as coisas e devagar a gente aprende. Veja só, professora, a aula de hoje vai se prender muito a qual período? A Alta Idade Média ou a Baixa Idade Média? A Alta Idade Média. Feudalismo, suzerania e vassalagem, mundo islâmico, servidão, tudo isso é Alta Idade Média, ou seja, os anos iniciais ali, os 500 primeiros anos europeus. Na aula 2 de hoje, que será a aula de número 21, nós vamos nos prender bastante aos eventos que ocorreram na Baixa Idade Média. Acompanha aqui com a professora, ó. Baixa Idade Média. Que são eles? Cruzadas, renascimento comercial e urbano. Não confundir, vou até crescer aqui um pouquinho, sair daqui e falar para vocês no tudão, grandão. Não confunda com renascimento e humanismo, galera. Na Baixa Idade Média, o que nós temos aqui é o renascimento do comércio e do comercial e urbano. Não é renascimento e humanismo. O renascimento e o humanismo vai estar presente onde, professora? Na Idade Moderna. Ficou claro? Ok? Voltando para o meu cantinho. Olha só. Então, nós temos aí esses eventos e guarda essas expressões. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Essas expressões elas são muito importantes para a compreensão dos fatos. Ela é importante. Se você não baixou, se você não imprimiu essa linha do tempo, como a professora até tinha sugerido na aula, que eu nem lembro mais, já faz tanto tempo, naquele tempo.
No início aí do trimestre, eu sugeri que vocês imprimissem isso, né? Porque facilita a compreensão dos eventos. Avancemos então. Se você não imprimiu, guarda essa informação, porque nós vamos precisar dela. Deixa eu mudar o mouse para cá. Olha só. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Começando, depois de compreendermos que estamos estudando essa Europa feudal, precisamos entender como ela se forma. Você se lembra? Como ela se formou? Ok, vamos comigo. Essa sociedade feudal, ela se forma do ajuntamento de dois povos. Quais eram eles? Germanos e romanos. Não esqueçam, romanos e germanos. Muito bem. Dos germanos, essa Europa herdou a relação de dependência, porque os caras lá na Germânia, quando eram chamados de bárbaros, eles estabeleciam com o chefe militar, né, da sua comunidade essa relação de dependência e fidelidade severa. Havia na comunidade germânica a possibilidade de mobilidade social. Os caras não tinham essa de nascer servo ou morrer servo. Era possibilitado a você a possibilidade de mudar socialmente. Já na Europa, essa Europa se forma a partir dessa sociedade germânica, mas a estrutura dela é de não mobilidade. E da sociedade romana, professora, herdou-se a ideia de colonato. O que seria isso? Os colonos arrendavam suas terras, né? Os colonos arrendavam as terras de um grande proprietário, que podiam ser antigos escravos. Esses colonos podiam ser antigos escravos, plebeus, clientes, que não poderiam servir de assistência ao Estado, de poder econômico ou do senhor, ou ainda de práticas econômicas vinculadas ao comércio. Então, quem era o colono em Roma Antiga? Era um indivíduo ex-escravo, era um cara que não podia ser nada, não podia trabalhar para o governo, então ele ia ser colono. A Europa herdou essa ideia de colonato, tá? De Roma. Só que quando os caras começam ali no século V a formar essa sociedade a partir do Reino Franco, por assim dizer, essa sociedade ela não vai ter nela a possibilidade de você mudar de classe. O cara que nascesse servo ou fosse colocado nessa condição morreria servo. O cara vilão até a morte. E escravo também. Ficou claro, galera? Você tá lembrando? Você não pode esquecer dessa informação. Vamos lá. Então, o feudalismo, que é esse como conceito, vamos lembrar? Vamos lembrar com a professora. Eu vou até ampliar aqui meu rostinho para que vocês acompanhem comigo. Então, o feudalismo nada mais era do que um modo de organização da política, da sociedade, da economia, naqueles 1000 anos, aquele tempão ali, em que a história chamou de Idade Média. Então, esse modo de organização social, político e econômico que regia aí essa sociedade medieval foi chamada de feudalismo. E qual a principal marca do feudalismo, professora? Quais as características desse feudalismo? Vamos para cá. Esse feudalismo tinha 4 características centrais. Relações de dependência pessoal, ou seja, o indivíduo estabelecia vínculo de dependência com o seu senhor, né? Seria de uma relação de vassalagem, suzerania e vassalagem. Descentralização política, economia agrária e visão religiosa. Quebrando em miúdos, trocando em miúdos, professora. Os 4 são fundamentais? Sim. Na AP2, foi pedido para vocês fazerem uma síntese, eu me recordo que muitos alunos nem tocaram no eixo central do vídeo. Qual era o eixo central? Relação de suzerania e vassalagem. Durante quase 25 minutos, o professor ele vai descrever esse aspecto, que é um aspecto central das relações feudais, a dependência pessoal, a dependência a um senhor, ok? Vamos lembrando que vassalo é sempre o cara que recebe a proteção. Suzerano, gente, é fácil de lembrar. Como dica para a prova, lembra, suzerano, senhor.
tá? Suzerano, senhor. Para não confundir, quem é o suzerano, quem é o vassalo, quem é o senhor e quem é o servo. Suzerano, senhor, pensa sempre nisso. E o vassalo pode ser o vilão, pode ser o escravo, pode ser o servo, pode ser esse servo, tá? Então pensa desse modo. Suzerano, senhor e vassalo, vilão, porque o vilão está entre uma das categorias desse servo, é um dos tipos, né, desse servo. Vamos lá. Segunda informação importante, descentralização política. Professora, eu mesmo esqueci, mas se tinha um rei, o rei não tinha todo o poder. Não, galerinha, na sociedade feudal, o rei tinha papel nominativo. Pega teu post-it, por Deus, pegue teu post-it. Aí, vou buscar um para vocês verem. Anota isso, o rei tinha poder nominativo. Porque no fundo, quem mandava no pedaço era o senhor feudal. O cara ele tinha os cavaleiros à sua disposição, senhor feudal. O cara tinha muitos servos. Tinha poder para ter a própria moeda, né? Cunhar, fabricar a própria moeda. Estabelecer impostos, o cara. E ainda podia julgar e condenar à morte. Então, esse cara sou eu, Roberto Carlos? Não. Senhor feudal. Então, esse senhor feudal era o cara, tá? Não esqueça disso. O rei vai assumir esse poder só lá na frente, na Idade Moderna, quando ele se tornará absolutista. Nós vamos discutir sobre isso. Ok? Então, na Idade Média, o poder era descentralizado, ou seja, o rei não governava sozinho. Os senhores feudais tinham essa prerrogativa de administração do feudo. Acompanhe a leitura. O poder do Estado era quase inexistente. Quem era o Estado? O rei. Ok? Vamos lá. Economia agrária, não esqueça. Professora, mas a gente já estudou sobre comércio e cidade, artesanato no mundo feudal. Só a partir do século XII, galera. Do século V até o século XV, basicamente XII, toda a economia feudal ela era agrária, ou seja, ela nascia da agricultura, da pecuária, ela nascia do campo, da roça. Não esqueça dessa informação. E por fim, visão religiosa, ou seja, a igreja e as orientações da igreja estavam presentes. Não se esqueçam que eu já coloquei para vocês que essa sociedade média, a visão na Idade Média ela era muito dualista, ou seja, as coisas estavam ali preto no branco, era Deus ou era o demônio, era o céu, era o inferno, ou era o bem ou era o mal. Não havia basicamente meio termo. Tudo estava muito preso a essa visão religiosa, dicotômica, né? Palavra bonita, né? Não bota isso no nome do teu cachorro. Ou dicotômico, vem cá comer a ração. Não xinga teu cachorro com esse nome. Mas a sociedade feudal era assim. Ela era dualista, né? Tinha essa dicotomia entre as relações. Mas vamos avançar. Ok, professora, você acabou de dizer que o rei não mandava em tudo e o cara tá aqui no topo desse seu desenho. Sim, porque a relação de dependência e fidelidade começava a partir do rei. Acompanhe o desenho. Gente, essa aulinha tá muito legal. Bota lá, comenta no chat com a professora. Eu quero conversar com vocês. Eu adoro a participação de vocês no chat. Vamos lá. Primeiro que o rei está no topo dessa relação de dependência pessoal. Ele é o cara nesse aspecto. Acompanhe o desenho. O rei tinha um feudo, vamos lembrar disso, galera, para prova. O rei tinha um feudo, ele doava o feudo a quem? Aos senhores feudais, que podia. Quem era esse carinha, professora? Me esqueci, professora. Barão, nobre, né? Podendo ser barão, marquês, cude, donque, o que for. Duque, o que for. Então, esse senhor feudal, olha só, fazia o quê? Em troca, dava o quê para o rei? Ajuda e conselho militar. Ajuda militar e conselho, né? Ok. E o senhor feudal, ele sustentava quem? Os cavalheiros. E esses cavalheiros protegiam o senhor feudal. Lembra? Não tinha ideia de polícia, segurança pública. E os cavalheiros
Eles ofereciam o quê? Ofereciam proteção aos camponeses. E esses caras faziam o quê? Trabalhavam e pagavam impostos, protegendo, pagavam impostos aos senhores feudais, logo sustentavam os senhores feudais e o rei. Isso tudo é chamado de quê? Suzerania e vassalagem. Ah, galera, gostaram? Nós já falamos desse desenho. Eu tô só lembrando para vocês. Olhou para ele, gabaritou a prova tranquilamente, porque tá aqui tudo de Idade Média. Você entender nesse esquema, você sabe tudo é lá cozido de Idade Média. Olha só, outro esqueminha, vamos relembrar isso. Esquema super bacana. Deixa a professora vir aqui pro cantinho para não atrapalhar vocês. E como estava estruturada essa sociedade, professora? Sem delongas, galera. Essa sociedade feudal, lembrando que essa sociedade que estamos estudando vai do século V até o século XV. São 1000 anos dessa sociedade com essas mesmas características, galera. Essas características vão começar a serem modificadas a partir do século XII, mas muito devagarinho. Não esqueça disso, por Deus. Vamos lá, essa sociedade feudal tinha dois principais grupos, os dos privilegiados, acompanha com a professora, e dos não privilegiados. Quem eram os não privilegiados? Vamos começar por esses. Eram os caras que pagavam impostos e trabalhavam. Esses caras aqui. Eu vou até aqui ampliar porque a gente pode ficar um pouquinho maior, tendo em vista que nós estamos trabalhando com esse grupo, tá? Eu tô olhando para cá, então você acompanha comigo. Vem? Vamos lá. Esses caras, os não privilegiados, eles pagavam impostos e ainda trabalhavam. Que impostos eram esses, professora? Talha, banalidade, corvéia. Lembrando que dízimo era um tipo de tributo pago à igreja, por isso que ele não entra aí. Quem eram os não privilegiados? Camponeses e trabalhadores urbanos. A função social desses caras? Trabalhar. Quem eram os camponeses, professoras? Pessoas livres. E os servos. Quem eram os servos? Servos, vilões, escravos. Servos não eram livres. Eles moravam na propriedade, mas não podiam vendê-la. E os habitantes da cidade, professora? Quem eram esses caras? Os artesãos e comerciantes. Vamos mudar? Olha só. E o segundo grupo, professora, quem eram esses indivíduos? Eram exatamente os caras que participavam, né, que compunham a nobreza e o clero. Por que eles eram privilegiados? Porque eles não pagavam impostos. Olha isso, galera. Pode isso? Não, eles possuíam terras e ocupavam cargos públicos, né? Junto ao rei, cargos estatais. Quem eram esses nobres? Senhores feudais e cavalheiros. Lembrando que os cavalheiros eram senhores feudais, mas não possuíam feudos, trabalhavam para os senhores feudais. E a função do cavalheiro era a proteção. O clero era composto por baixo clero, alto clero. Ok? Quem era o alto clero? Bispos, arcebispos e etc. Baixo clero, os sacerdotes que cuidavam ali, que estavam muito mais próximos aos camponeses. Lembrando que no alto clero, só filhos de nobre conseguiam participar. No alto clero. No baixo clero, filhos de camponeses poderiam participar. Lembrando que foi o baixo clero que basicamente catequizou a Europa, né? Inclusive os chamados bárbaros. No alto clero não entravam camponeses, somente nobres. Vamos lá, só filhos de nobres, tá? Pergunta que vale 1 milhão, era pergunta que eu trago 1 milhão para vocês, né, galera? Que professorinha cruel, não trouxe 1 milhão pra galera? Por que a nobreza feudal estabeleceu entre si relações de fidelidade? Vou aqui sair da frente, 10 segundinhos, cadê meu mouse? 10 segundinhos para vocês. Por que essa nobreza? Hein, galerinha? Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que essa nobreza eu não disparei aqui o negócio, né? Eu pausei. Isso para aumentar o seu poder. Então, essa relação de fidelidade, ela tinha como marca essa ideia de aumentar o poder. Por que ela precisava aumentar o poder? Aí sim, para manter esse poder, ela estabelece relação de fidelidade. Ou seja, quanto mais servo o indivíduo tinha, mais poder ele possuía. E está aqui então essa sociedade feudal, essa estrutura que vai até por volta do século XIII. Tá? O topo dessa sociedade, no topo estava a igreja, abaixo nobreza e enfim, no meio nobreza e abaixo os camponeses. Lembrando que esse gesto aqui, ó, caracterizado por esse ajoelhamento, né, e o beijo na mão ou na face, era para marcar essa relação de dependência. Já no final da Idade Média, a partir do século XIII, não esquece disso, nós vamos ter uma movimentação aí muito grande. O rei vai assumir o poder, a sociedade medieval já está caminhando aí para um absolutismo, e essa sociedade aí, nela o rei vai assumir o poder, o topo, né? A igreja vai descer um patamar nesse aspecto de relação política. Vai estar junto com a nobreza, não junto com o rei. O rei vai se separar da nobreza. E aí nós vamos ter, na segunda camada, duques, condes e alto prelado, ou seja, o alto clero, abaixo os cavalheiros e o baixo clero, e por fim soldados, camponeses e servos. Ok? Essa é a divisão. Professora, quando a gente fala de divisão ou estamentos, como a professora propôs lá no início da aula, nós estamos falando da mesma coisa? Sim, galerinha, estamos falando da mesma coisa. Estamento, divisão social ou função social é a mesma coisa. Pega teu post-it, ó, e anota. Isso são sinônimos. Ou seja, a prova pode pedir estamentos medievais, divisões sociais, funções sociais ou outros nomes que caracterizam essa divisão na sociedade medieval. Nós já trabalhamos esses termos, mas é importante lembrar deles, tá? Vamos aqui então pensar um pouquinho, conversarmos um pouquinho sobre esse movimento aqui. Deixa eu me ajeitar porque eu quero que vocês acompanhem. O clero, qual a função social deles, né? Eles lidavam com os temas religiosos, a função estava ali manter o poder religioso, né? Controlar esse poder. Tá? Os lidavam com temas religiosos, administravam os bens da igreja e exerciam muita influência sobre a sociedade. A nobreza, quem eram esses caras? Eram os donos de la plata. A nobreza eram os donos da terra, dedicavam-se especialmente à atividade militar. Entre os nobres havia uma hierarquia, estava o rei, claro, seguido de príncipes, duques, condes e marqueses. E na base dessa nobreza estava cavalheiros. Lembrando que depois das cruzadas, havia a possibilidade de o cavalheiro, que não era nobre, mas foi para a cruzada, tornar-se nobre se voltar vivo, claro, é importante. Esse detalhe é importante na cruzada, tá, turma? Então, se o cara voltou vivo e ele foi para a cruzada como um camponês, havia a possibilidade desse reconhecimento e esse cavalheiro, né? Aí, embora tenha sido um servo, tornar-se nobre. Porque, a princípio, a ordem dos cavaleiros medievais, nela, só a prerrogativa era aceitar apenas nobres por herança sanguínea. E por fim, nas sociedades medievais era difícil uma pessoa sair de um grupo social e passar para outros, principalmente se camponês. Apenas os nobres podiam mudar de ordem quando se tornavam sacerdotes. Foi o que eu coloquei para vocês, tá? Então, ou seja, a sociedade feudal ela era rígida. Ou a professora já usou também a palavra engessada. Se você está com o braço engessado, você pode movimentar o braço? Não, né, galera? Você não pode, tá engessado. Então, a sociedade medieval era engessada socialmente. Por que é importante? Ah, professora, mas os caras, nem todo nobre no final da vida vai ter dinheiro. Até eu sugeri que vocês assistissem o filme A Noiva Cadáver, lembra? Que o garoto tinha poder econômico, mas não tinha prestígio. E aí houve um arranjo, né? Para que se casasse, de modo que o burguês casasse com a filha do nobre. Mas o nobre era o cara que não tinha dinheiro. Na sociedade moderna, hoje, moderna não, contemporânea, hoje, no mundo atual,
A, a, a posição social, ela se dá, não é pelo sangue, mas pela condição financeira. Então, é o dinheiro que vai distribuir as classes sociais, tá? Não é herança sanguínea, fazendo uma clara distinção com os eventos ocorridos na Idade Média. Ficou claro, turminha? Avancemos então, sem dúvida. Então, os servos no feudo, o que eles faziam? Trabalhavam. Tem outra conversa não, é desse jeito. A agricultura e a criação de animais eram as principais atividades econômicas, a professora já disse isso e trouxe isso em amarelo, porque é importante. Assim, o feudo, o que era o feudo, professora? A principal unidade produtora. Você tem uma ideia? Lá na Idade Moderna, lá no finalzinho da Idade Moderna, nós vamos ter a Evolução Industrial. As unidades produtoras serão as fábricas, fazendo uma comparação. Na Idade Média, os feudos. Não esqueçam disso. Na Idade Média, a riqueza, a terra era a coisa mais importante, né? A agricultura, a atividade que garantiu o sustento da população. E a unidade agrária, chamada senhorial, aliás, essa unidade senhorial chamava-se senhorio. Vamos avançar para a gente mostrar a fotinha e deixar de conversa com muita letra. Tá aqui. Olha só, esse aqui era a unidade produtora, tá? Dividida em alguns momentos. Manso senhorial, manso servil, manso comum e castelo. Esse manso também chamado de terra senhorial, manso servil e terras comunais. Esse manso comum são também pode aparecer aí para vocês como terras comunais, ou seja, terra de todo mundo, terra das pessoas. No manso senhorial é fácil lembrar que era tudo que produzia naquele território só era de uso exclusivo do senhor. A batata plantada lá era do senhor feudal, só ele podia comer. E os servos ou escravos trabalhavam gratuitamente. No manso servil era a terra dos camponeses. Eles podiam trabalhar nessa terra para sustentar suas famílias. O manso comum eram pastos, bosques, lagos, rios para pesca, de modo que tudo o que acontecia naquele território eram terras públicas e eram de todo mundo. E o castelo não precisa muita explicação, porque o nome por si já se explica. Tá aqui uma organização de um feudo. É só para a gente novamente ver, que eu gosto desse esquema, eu acho ele bem interessante. Dúvidas? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Sim, os servos, quem eram eles? Os servos estavam presos à terra para o resto da vida. Eles não podiam sair. E em troca, em troca de proteção e o direito de usufruir, né, essa terra. Os vilões eram camponeses livres. O nome não é vilão como o vilão de hoje, o cara mau, era o camponês livre. E escravo não precisa dizer, porque o próprio nome já se explica. Lembra, para efeito de prova, o vilão não é o cara mau, galera, o óbvio tem que ser dito. Não confundam com o vilão, a expressão vilão usada no mundo contemporâneo. Mas vilão na Idade Média era um camponês livre que havia adquirido pequenos lotes de terra, tá? E os servos estavam presos à terra, tá bom? Eles executavam atividades diárias e etc. E todos pagavam impostos. Que tipo de impostos, professora? Corvéia, talha e banalidade. Não esqueçam, se aparecer dízimo, não entra nessa relação como um tipo de imposto, mas um tipo de tributo. Já anotou isso no seu post-it? Já cola isso na capa do seu livro, na porta do seu guarda-roupa, no seu caderno, na sua agenda, onde for, galera, não esquece. E o senhor feudal, quem era ele? Já que nós sabemos quem é o servo, o vilão e o escravo, quem era esse cara? O senhor feudal era o dono do feudo e ele tinha a obrigação, né, como dever senhorial, a explorar economicamente as terras do seu senhorio. Ele podia ter a seu controle todos os moradores, cobrar impostos, taxas e obrigações, julgar os crimes, inclusive condenar à morte e ter a própria moeda.
e no lugar onde eram produzidos os cereais, legumes, queijo, etc. Ok, tudo isso compunha o filtro. Eu acho que é isso. Aí, vamos ficar com esse meme do Michael Jackson. Deixa eu ver se eu consigo colocar a musiquinha para vocês desse carinha super legal. E aí nós vamos encerrar. Não consegui, fica só essa animação para vocês do Billie Jean. De modo que nós consigamos nos encontrar na aula de número 21. Beijo, tchau!